Graça e paz, queridos, sejam bem-vindos mais um dia ao canal. Hoje eu gostaria de trazer uma palavra ao teu coração a respeito da gratidão, a respeito de como nós devemos ser gratos a Deus em todas as circunstâncias. A palavra de Deus em 1 Tessalonicenses diz que em todas as coisas nós devemos ser gratos, pois essa é a vontade de Deus para nós. Eu queria dividir com vocês uma experiência que eu passei há uma semana atrás, há exatos 7 dias. O meu filho de 10 meses ficou doente, pegou uma gripe e já algumas noites ele vinha dormindo muito mal e a gente não conseguia dormir. E na terça-feira eu levei ele ao médico e na volta do médico nós pegamos um Uber e ali Deus falou muito comigo. Naquele dia foi um dia muito difícil, eu estava muito cansado e falando para Deus: poxa Deus, por que a gente não consegue dormir? Por que a gente tem passado todas essas situações à noite, onde a gente não consegue descansar? E confesso que de alguma maneira ali eu reclamei, eu murmurei por não estar conseguindo dormir. E então, na volta daquele médico, dentro daquele Uber, o Senhor começou a me ministrar através da vida daquele motorista. Ele virou para o meu filho e falou assim: nossa, que filho bonito você tem. Eu agradeci e perguntei para ele: o senhor também tem filho? E de pronto ele me responde: eu não tenho filho, eu não posso ter filho. Fiquei um pouco sem graça, mas logo perguntei: mas você é casado? E ele respondeu: sou viúvo. Logo depois descobri que eu não poderia ter filho. 6 meses depois, a minha esposa faleceu. E já fazem 30 anos, ele tinha 50 e poucos anos. Confesso que naquele momento eu fiquei um pouco constrangido, por ter feito 2 perguntas e receber 2 respostas tão rápidas e tão negativas, e fiquei sem saber o que dizer. E aquele homem começou a dizer começou a me contar como tinha sido e como era a vida dele. E confesso que por 2 vezes eu tentei inserir Jesus na história, eu tentei falar de Deus para ele, e eu fui interrompido. Ele não me permitiu, não porque ele não quis, mas porque ele continuava a falar da sua história. E ali o Espírito Santo falou ao meu coração: hoje quem vai ouvir é você. E aquele homem falava da vida dele com Deus, de como ele era grato, independente das circunstâncias e das provações que ele vinha vivendo durante todos aqueles anos. E mesmo sem casar, pois ele estava solteiro, aliás, viúvo, e não tinha casado ainda até hoje. E eu fiquei meditando em tudo aquilo e ouvindo, e quando eu saí daquele Uber, o Espírito Santo falou ao meu coração da necessidade que nós temos em ser gratos independente das circunstâncias. Ali naquele dia, Deus estava me mostrando o quanto eu era abençoado, e mesmo por muitas noites sem dormir, ou o cansaço que eu passava, ou as situações que eu venho vivendo, ainda assim eu era muito abençoado. E ele me mostrava uma pessoa que tinha perdido a sua esposa, não podia ter filhos, e ainda assim era muito grato. Sabe, eu tenho meditado muito em tudo que eu tenho vivido, nas minhas dificuldades, e talvez você esteja passando por momentos difíceis, e muitas vezes a gente só reclama, e muitas vezes a gente murmura, e a gente deixa de ver tudo aquilo que Deus já fez e faz por nós. No nosso dia a dia, ao nosso redor, a gente deixa de olhar para situações que estão tão próximas da gente, e a gente olha para coisas longes. O ser humano tem a mania de olhar sempre para cima e nunca para baixo. Quando nós olhamos para cima, para aquilo que nós não temos ou desejamos ter, e o nosso vizinho, o nosso conhecido tem, a gente fica achando que a nossa vida não é tão boa assim. Mas se a gente parar para pensar e olhar para aqueles que têm menos que a gente vê o quanto a gente é abençoado. E o que agrada ao coração de Deus, o que agrada ao coração do Pai, é um espírito grato por tudo aquilo que Ele faz. Ser grato agrada a Deus. E eu vejo que nós, como cristãos, muitas vezes nós deixamos de agradecer e nós deixamos de olhar para tudo que nós temos com o coração agradecido, porque Ele tem cuidado de nós. Então a palavra que eu queria deixar ao teu coração nesse dia é que nós possamos ser, a começar de mim, mais gratos todos os dias por tudo aquilo que nós já temos, porque muitas vezes aquilo que nós temos é a resposta de oração a muitos que estão clamando, talvez por uma casa, por um carro, por um emprego, por uma família, por poder ter uma esposa ou um marido, ou até mesmo poder ter filhos e não tem. E aí às vezes a gente só quer aquilo que nós não temos e esquecemos daquilo que nós já temos. Precisamos ser gratos, precisamos adorar a Deus, glorificar o nome dEle por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Que essa palavra possa ficar ecoando no teu coração e na tua mente, como tem sido comigo. Uma semana depois de ter ouvido todos aqueles relatos daquele motorista de Uber, onde eu aprendi muito e eu vi que tudo que eu tinha era tudo que aquele homem queria ter, e ainda assim ele era muito grato. Que Deus abençoe a tua semana, que Deus te dê uma semana onde você possa ver com os olhos espirituais
tudo aquilo que você já tem e que, assim como eu tenho tentado, você possa tentar todos os dias ser mais gratos nas pequenas coisas, não esperando as grandes, para agradecer ao Senhor. Que Deus abençoe a tua vida e te dê um dia de vitória em nome de Jesus.